Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Comunicando espiritualidade. Professor Odimar. Saúdo a todos os irmãos com o meu bom dia. Lembrando que nós caminhamos todos para a luz, encarnados e desencarnados. Renovação. Saneamento geral. Crise existencial. Crise comportamental. Crise financeira. Transição. Bom dia. Dr. Marcos. As alterações que se observam nesse momento de transição planetária são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de um comportamento melhor, alterando-se os hábitos viciosos e os valores egoístas. A pergunta é: você quer ficar na Terra? Professor Azambuja. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. Professor. Meus queridos irmãos, não é subestimando a capacidade intelectual de vocês, muito antes pelo contrário, mas é, de certa forma, tentando didaticamente trabalhar de forma a facilitar o entendimento. Porque, via de regra, se utiliza muito a palavra transição. Nós estamos na transição planetária. E não raro, muitas pessoas não entendem exatamente o que isto significa. Então, como nós organizamos este trabalho, nosso programa ele é organizado em cima da retórica grega, a arte da oratória dos gregos. E a retórica grega, ela envolve naturalmente um proêmio, ou exórdio, depois uma narração, uma pequena história, após a saudação, uma pequena história. E esta história, essa leitura que o professor fez, embora se não possa fazer dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se, em virtude do estado em que eles se acham, dividi-los de modo geral, e aí o professor nos lê exatamente essa divisão. Então, vamos nos deter nela, para entendermos o vocábulo transição. E essas são as considerações iniciais. Ele fala em mundos primitivos. São aqueles mundos destinados às primeiras encarnações ou reencarnações dos espíritos. Em tese, didaticamente, encarnação é a primeira, e as outras seriam reencarnações. Muito bem. Então, os mundos destinados às primeiras encarnações e reencarnações são mundos primitivos. No segundo estágio, a classificação nos traz mundos de provas e expiações. Ora, o exemplo nós temos. A Terra que nós habitamos, o mundo que nós habitamos, é um mundo de prova e expiações. Por isso que o homem aqui está vivendo a braços com tantas misérias, com tantas decepções. Agora, passado este estágio, essa condição, apresenta-nos então na leitura o professor, na leitura que faz de Allan Kardec, isto é do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, ele nos apresenta os mundos de regeneração. O que são estes mundos de regeneração? São aqueles mundos onde a alma ainda tem que expiar. Mas nestes mundos, nós aurirmos forças novas, nós repousamos da fadiga, do cansaço, da luta grande que foi a realizada em mundos de provas e expiações. Depois, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e por fim, mundos celestes ou divinos. Então observem bem,
nós passamos entendendo isso como se fossem degraus, digamos assim, de uma escada, ainda centrados na proposta didática. Observemos que nós começamos lá no primeiro degrau, mundos primitivos, depois avançamos, milênios se passaram naturalmente, para mundos de provas e expiações, e agora nós estamos exatamente no momento em que já estamos com um pé num mundo de regeneração e erguendo o corpo quase que completamente, colocando o segundo pé neste mundo de regeneração. Então, esta passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração é o que tem sido tratado como transição planetária. É esta ideia que está presente. Agora, eu gostaria de salientar aqui, fazendo algumas observações rápidas, é claro que senão eu tomo o tempo todo e o irmão Marcos me chama a atenção. A passagem de um estágio para outro é considerada como transição. E o planeta Terra é esse mundo de provas e expiações, que está avançando para a condição de mundo de regeneração. Agora observem que nós estamos falando aqui da transição do planeta. E junto com o planeta acontece a transição também de muitos de nós. Muitas almas, muitos seres. E quando nós realizamos essa transição, muitas vezes o planeta em que nós habitamos já não mais comporta a nossa presença. Então aí nós somos convidados e levados a mudarmos de mundo, de planeta. É outro aspecto do processo de transição que muitas vezes não é abordado, e que Allan Kardec fala muito. Olha, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessa todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Olha, eu estou lendo literalmente o que Kardec diz. E é isto. Vejam, nós avançamos muitas vezes mais rápido do que o mundo em que estamos. Nesta condição, temos que mudar de mundo. Então, reencarnamos em outros mundos. Vejam que aí eu já tenho assunto para muitos outros, já temos assunto para muitos outros programas. Mas não quero me estender demasiadamente. Professor. Doutor Marcos, fala-nos dos mundos de regeneração, por favor. Bom, nós temos ali, dando continuidade ao que o professor Limar vinha dizendo, a transição planetária, então, ela se dá desse mundo de provas e expiações no qual a Terra está classificado. Ela estaria, então, fazendo uma transição para um mundo de regeneração. Como o Kardec define, com base no que os espíritos disseram, um mundo de regeneração. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Ou seja, no mundo de regeneração, que é o que está se construindo, é o panorama que está se construindo na Terra, nós não vamos encontrar problemas de preconceito. Nós vamos ter uma noção de Deus. Todo mundo no mundo de regeneração tem uma noção de Deus e a noção de que devemos caminhar até Ele. Ou seja, existe já fraternidade. Não existe uma felicidade plena, mas a percepção de um caminho para ela. Então, assim, esses primeiros entraves que nós ainda temos na Terra, que são os problemas de preconceito, de algumas pessoas que insistem em nos segregar, em nos dividir,
né, entre índios, brancos, amarelos, negros, sendo que nós todos somos seres humanos, nós não temos diferenças, não é? A não ser, claro, étnicas e culturais, né? E isso só engrandece o planeta, de nós termos essas diferenças culturais tão bonitas, né? Que a humanidade apresenta nas diferenças de seus povos, né? Agora, veja que nós temos de estudos que eu e o professor Olimar temos, de livros que nós nos aprofundamos em leituras. No plano espiritual, essa transição ela está ocorrendo também, e os espíritos eles vêm sendo recolhidos, espíritos que não mais vão reencarnar na Terra, porque a Terra sim está melhorando. Ela está passando por um momento de turbulência, né, que vai fazer com que disso resulte a melhora depois da tempestade, a bonança, né, conforme se diz. Então você veja, os espíritos lá no plano espiritual, aquilo que nos é trazido pela literatura espírita, é que eles sentem essa perturbação do recolhimento para não voltarem mais à Terra, mas reencarnarem num outro mundo mais primitivo que o nosso, dando Deus então a oportunidade para que eles continuem caminhando, só que eles querem voltar para a Terra, mas isso não é mais possível. Eles sentem essa perturbação. O que acontece na Terra? Nós encarnados, muitos de nós também sentimos essa perturbação. Como ela aparece? Depressão, ansiedade, desordens estruturais dentro do nosso espírito que se apresentam como problemas emocionais. O professor Azambuja sabe muito bem disso, como psicólogo que é. Desordens emocionais que nos convidam a quê, meus irmãos? Ao encontro com Deus. Se nós não encontrarmos Deus, se nós não promovermos essa reforma que está sendo oportunizada para nós, essa porta que está sendo aberta para nós, nesse momento de transição, nós vamos ser levados pela onda magnética do desespero. Então, é o convite que vem sendo feito o encontro com a paz interior. Para você sair dessa desordem emocional. Olhem os números das pesquisas de quantas pessoas têm que tomar ansiolíticos. Tudo começa com um remedinho para dormir, né, professor? Vou tomar um remedinho para dormir que hoje eu tô... Então nós temos hoje pessoas que não querem, eu quero tomar um remédio porque eu não quero ficar triste, eu preciso emagrecer, mas eu quero ser emagrecido, eu não quero emagrecer. Então vão no médico, precisam tomar um remédio para emagrecer, não querem, a luta, nós somos convidados à luta, meus irmãos. Nós somos convidados a fazer esforços, né, e não procurar a muleta, a procurar o auxílio em medicamentos e outras coisas mais. Então, assim, vamos abrir os nossos olhos e vamos aceitar esse convite que nos é feito agora, professor Azambuja. Nós já estamos no final do nosso primeiro espaço. Vamos fazer um pequeno intervalo e retornaremos em seguida com os nossos irmãos discutindo sobre o tema de hoje, que é extraordinário. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Professor Olimar, quais são as mudanças anunciadas para o Brasil? Eu gostaria de rapidamente, assim, só para complementar um pouco a ideia que foi veiculada, lembrar que quando a gente alcançou o grau de adiantamento possível em um determinado mundo, para nós passarmos para um mundo mais adiantado motivo de alegria, de recompensa. Mas quando nós não evoluímos e o mundo evolui, naturalmente nós não podemos continuar vivendo nesse mundo. Então aí nós temos uma figura muito importante, que é a figura do exílio.
onde há uma grande quantidade de espíritos que são banidos de um determinado planeta, de um determinado mundo, porque não acompanham o processo de evolução daquele mundo. E isso para eles representa um castigo. Este banimento representa um castigo. Bem, mas continuando ainda na nossa fala de mundo de regeneração, neste momento do diálogo, observemos o seguinte. O Brasil está também na rota deste mundo de regeneração. E o irmão Marcos falava, e eu até anotei algumas coisas assim que eu acho muito importante, que foram ditas assim, né? Nós estamos ali calmos, repousando, porque acabamos de nos depurar num processo de evolução espiritual, estamos avançando, isentos de orgulho, né? De inveja, superando estes grandes vícios do egoísmo, enfim. Então nós chegamos a um mundo de regeneração, ainda temos que suportar provas. Mas nós não temos mais as pungentes dores da expiação. Não tem mais. É prova é um teste, é uma avaliação. A expiação é a reconstrução do que foi destruído. Isso já não vai ter mais no mundo de regeneração. É importante a gente fazer essa observação. Bom, para o Brasil. Chico é que nos diz isso, né? Então nós estamos aqui considerando o trabalho do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Vamos avançar nos problemas sociais. Problemas de ordem social. No mundo de regeneração, nós vamos melhorar. Né? Solução para a pobreza, para a fome, descoberta de curas para doenças do corpo físico, pela manipulação genética e pelos avanços da medicina. A medicina hoje fala em segundo cérebro, né? O que é muito interessante. Muito interessante esse trabalho de pesquisa que está sendo feito por vários cientistas, naturalmente, sobre este aspecto da evolução da medicina. O problema da relação que nós temos travado, né, contra as bactérias, e o uso indiscriminado dos antibióticos, enfim, e o problema da destruição da flora intestinal, que vai desaguar lá no problema da agricultura. Também está prometido para este mundo melhor no Brasil, o homem terrestre terá amplo acesso à informação e à cultura. E amplo acesso nós já estamos tendo hoje. Com as redes sociais, né? Claro que se enfrenta o problema das fake news, mas olhem como nós estamos tendo acesso ao conhecimento, à informação. Então vai se generalizar mais isso ainda também. Também, e aqui tem um dado muito interessante, e os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente. Então preparemo-nos para este contato com seres de outros mundos. Um contato que hoje era restrito a determinado grupo de pessoas, né? Autoridades, determinados países, enfim. Hoje ele se apresenta no mundo de regeneração, genericamente falando, para todos nós, por concessão de Jesus. Naturalmente vão colaborar conosco, nos oferecendo novas tecnologias, até então, assim, inimagináveis nesse estágio atual de desenvolvimento científico que nós estamos. Tá? E aí diz Chico ainda, já terminando, haveremos de construir aparelhos que facilitarão o contato com as esferas desencarnadas. Imagine isso. Tá? Possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo.
Isso é um dos grandes pedidos, um grande motivo de procura das casas espíritas, né? Pessoas procuram tentando falar com seus entes queridos que já desencarnaram. E isso vai ser possível muito mais facilmente pelo avanço científico neste novo mundo de regeneração. Estaríamos, diz o Chico, enfim, diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos do nosso planeta e aqui especificamente na questão do nosso Brasil também. Dr. Marcos, e a profecia anotada por Marcos na Bíblia, em Marcos 13, sobre os sinais dos tempos? Pode falar algo a respeito, por favor? Sim, nós temos essa passagem em Marcos 13 que seria, digamos assim, uma fala apocalíptica do Cristo, né? Dentro de um contexto bíblico. Então, essa passagem nos conta que o Cristo estava passando pela frente saindo, na verdade, do templo de Jerusalém, e então, acompanhado de Pedro, Tiago, João e André. E aí eles falam, né? Jesus, veja que bela construção, né? Que belas pedras, que belos ornamentos. E aí então Jesus fala que dali não sobrará pedra sobre pedra. Então ele começa, Jesus, a fazer a falar um monte de frases sobre justamente a transformação pelo qual a Terra vai passar. Né? Então, e ele é bem claro. Eu gostaria de ressaltar aqui os versículos 28 e 34. Ele fala ali, a passagem ela é um pouco longa, não vou ler ela toda aqui, né? Mas ele fala que haverão forças, haverão revoltas, rumores de guerra, prantos, né? Enfim. E lá no versículo 28 ele fala assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. O que ele quer dizer com isso? Que haverão sinais, vão haver sinais de que nos vai ser exigida uma nova conduta. Que a Terra vai passar por essas transformações. E aí a gente tem o costume de dizer a Terra, e eu tenho o costume de dizer, não é a Terra, somos nós que estamos dentro dela que vamos mudar. A Terra vai continuar redonda, azul, muito bonitinha. Vão acontecer algumas mudanças mais adiante, né, nos continentes, mas não cabe aqui agora essa discussão. Mas quem vai mudar somos nós. Quem vai passar para um mundo de regeneração são os habitantes da Terra, e não a Terra, o planeta. Né? Somos nós que moramos dentro dela. Então, Jesus aqui deixa bem claro que vão haver sinais. Aí nós temos que lembrar daquelas passagens de Kardec que diz que é preciso que ocorram, né, a gravidade das coisas, que as coisas chegam a um limite daquilo que seria ruim e mal para que haja necessidade da mudança. Né? Então assim, aí nós temos, seguindo dentro da passagem bíblica lá em Marcos 13, no versículo 34, ele diz: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. No versículo 35 ele continua: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Ou seja, nem os anjos do céu, ele diz que só o meu Pai sabe quando vai ocorrer realmente a grande mudança. E todos nós já sabemos, os Espíritos nos disseram, nós estamos às 4 horas da manhã observando o céu está escuro. E nós não sabíamos o exato momento em que ele se tornou claro. Não é verdade? O céu ele vai se tornando claro. Se eu lhe perguntar qual foi o determinado minuto em que se tornou dia, você não sabe dizer. Se tornou dia, não sei, foi clareando. É exatamente assim que vai acontecer com o planeta Terra, meus irmãos. É exatamente assim. Lá no livro Obras Póstumas de Kardec, os Espíritos deixam também diversas passagens
que trazem inclusive notícias de que grandes espíritos vão voltar a encarnar. Sócrates, Platão, vão nos trazer coisas maravilhosas dentro do campo da educação, da política, né, da tecnologia. Vejam só, espíritos grandiosos vão nos ajudar a construir esse mundo novo. E em publicação que foi feita só depois da desencarnação de Kardec, por isso obras póstumas, né? Que Kardec resolveu não divulgar enquanto ainda estava encarnado, mas nos veio esse presente depois, com esse ânimo, essas boas notícias, esse fôlego todo. Então, levantemos a nossa cabeça, porque o Cristo nos mostrou que vão haver tempos difíceis, mas ao mesmo tempo ele nos disse nessa passagem de Marcos: vivam como se eu, cada dia como se eu fosse voltar hoje. Por isso no versículo 34 ali, olha, eu deixei a minha casa, mas eu vou voltar. Eu não sei quando eu vou voltar, só meu pai sabe, mas eu posso voltar a qualquer momento. Como é que nós vamos estar? Como é que nós vamos estar quando Cristo voltar? E se ele voltasse hoje, como é que você estaria? Pai, eu deixei de fazer um monte de coisa. Eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquele outro. Eu resolvi descansar, eu estava cansado. Esse é o convite. Para que nós trabalhemos, nós aproveitemos os nossos dias cada vez mais e mais. Porque ele pode voltar a qualquer minuto. É essa mensagem que ele deixa clara nessa passagem de Marcos 13. Então, eu não vou me alongar mais, porque nós temos nosso tempo, né, professor? Mas essa é a mensagem que é deixada nessa passagem bíblica. Vigiem. Vigiem enquanto eu não volto. E eu posso voltar a qualquer momento. Professor Zambuco. Professor, Meus queridos e amados irmãos, eu tenho muito a agradecer. É uma despedida, mas é uma até breve, né? Porque nós estamos... É algo que me deixa muito entristecido. Nesse momento do mundo, se vê a mediocridade sendo aplaudida. E isso mostra o mundo que estamos vivendo. A mediocridade aplaudida. E nós estamos diante de um convite dos amigos espirituais, que Marcos, os dois Marcos da passagem, do item 35, nos fala da vigilância. E o nosso irmão Marcos reforça essa questão da vigilância. Então eu começo por aí, nessa conclusão, no encerramento, na minha despedida. Vigiemos. Agora, vigiemos dentro de uma casa limpa, asseada, organizada. Então há um segundo postulado extremamente importante: reforma íntima. Vigiemos, porque a gente não sabe a hora que o dono vai chegar, mas essa casa tem que estar limpa. Essa casa precisa estar organizada. Essa é a nossa casa. Então, façamos essa higiene, façamos a reforma íntima de cada um de nós. Boa semana, muito obrigado pela atenção. Dr. Marcos. Eu deixo a minha frase de despedida. A transição planetária é um convite ao despertar da consciência. Um bom domingo a todos e um grande abraço. Obrigado, senhoras e senhores. Até o nosso próximo programa, no próximo domingo.